E aí, crianças, tudo bem com vocês? Boa tarde. Espero que todos estejam bem, tá bom? Então, nós vamos iniciar mais uma aula de geografia. Hoje, nós vamos iniciar o capítulo 7 e vamos falar um pouquinho sobre as regiões brasileiras. Então, nesse slide, nós estamos vendo uma festa que está acontecendo, tá? Mas não é de propósito aqui nessa imagem que nós temos essa festa, porque cada uma dessas barracas estão representando, né, uma região do nosso país. Então, aqui nós temos a região sul, a região sudeste, a região centro-oeste, a região nordeste e a região norte. Então, aqui é para iniciar justamente o que vamos trabalhar nesse capítulo, falando um pouco sobre as regiões que compõem, né, que divide o nosso Brasil. Então, diferenças no território. A superfície da Terra é constituída por diferentes espaços. As diferenças entre eles resultam de muitos fatores que refletem o modo como os fenômenos naturais ocorrem e como a sociedade humana ocupa e organiza o espaço em cada parte do planeta. Então, assim, aqui vai falar um pouco sobre essa diferença. Então, no planeta Terra, na superfície do nosso planeta, já é constituída por diferentes espaços. Então, comparando um país com outro, a maneira de pensar, de vestir, de agir, a natureza, então alguns fenômenos da natureza que ocorrem num país, em outro não, tá? Então, assim, essas diferenças já começam a partir de um movimento global, né? Então, quando nós falamos de Terra, de planeta Terra, existem essas diferenças. Então, aqui nós já estudamos sobre o território brasileiro e vimos que o território brasileiro ele é bem grande, né? Ele é extenso. E por ser extenso, ele favorece essa questão da diversidade, tá? Então, a diversidade de paisagem, como nós vemos aqui nessa figura, ao lado, a questão, né? Em cada região tem uma paisagem típica, tá bom? De cada uma das regiões. E também a questão da população, essa diversidade de raças, de cores, até mesmo de maneiras de falar. Então, a gente observa, nós moramos aqui na região sudeste, se nós formos, por exemplo, para o norte, para o sul, para o centro-oeste ou para o nordeste, a gente vai ver essa diferença no sotaque, algumas palavras que são típicas, que eles falam lá e que aqui nós não falamos. Então, existe toda essa diferença. Então, uma particularidade dessa diversidade brasileira é que certas características naturais e manifestações culturais só ocorrem ou se concentram em determinadas regiões do país, tá bom? Então, assim, essas características naturais e manifestações ocorrem assim em algumas regiões, em determinadas regiões do país, tá? Então, existe assim umas diferenças muito grandes, tanto naturais quanto, né, de manifestações culturais. Então, aqui ao lado a gente vê representando o mapa do Brasil, então mostrando um pouco sobre essa questão da diversidade cultural, tá? E aqui a gente vê um pouco a questão da diversidade de alimentação, de comidas típicas, né? Não significa que aqui na região sudeste a gente não coma alguma alimentação que seja típica de outras regiões do Brasil. Muito pelo contrário, a gente conhece muitas comidas, muitas culturas também que são vindas de outras regiões. Então, as festividades retratadas nessa página ilustram essa diversidade. Então, aqui a gente vê, né, por exemplo, Festival de Paratins no Amazonas, depois tem aqui uma apresentação de quadrilha em Campina Grande e depois também uma apresentação de congada em São Luís do Paraitinga. Então essa diversidade e que acaba sendo assim uma grande riqueza para um país, né?
da gente perceber que existem essas diferentes culturas. Então, aqui eu trouxe para vocês algumas festividades que acontecem por regiões. Então, no Sudeste, temos a festa do Divino, festejos da Páscoa e dos Santos Padroeiros, com destaque para a peregrinação Aparecida, congada, cavalhadas, Bumba Meu Boi, Carnaval e peão de boiadeiro. Então, aqui uma imagem de cavalhadas que acontece em Santa do Jacaré, em Minas Gerais. No Sul, a festa da uva, e Oktoberfest, o fandango de influência portuguesa, espanhola, o pau de fita e congada. Então, trouxe para vocês uma dança típica lá da região do Sul, que é o fandango. Então, aqui uma imagem do Rio Grande do Sul. Então, aqui nós temos no Nordeste danças e festas como Bumba Meu Boi, Maracatu, Caboclinhos, Carnaval, Ciranda, Coco, Reisado, Frevo, Cavalhada e Capoeira. Então, aqui nós temos a imagem de uma festa do Bumba Meu Boi em São Luís, no Maranhão. E no Centro-Oeste temos a cavalhadas e procissão do fogaréu e o cururu. Então, aqui a dança do cururu em Cuiabá, no Mato Grosso. E no Norte, festas populares como o Círio de Nazaré e Festival de Paratins, a maior festa do boi bumba do país, tá? Então, o Festival de Paratins aqui no Amazonas. Então, dá para a gente observar que algumas festas acontecem, né, em várias regiões, outras são típicas somente daquela região, tá? Então, aqui as divisões. Agora nós vamos iniciar como que a trabalhar um pouquinho como que iniciou esse processo das divisões regionais. Então, para diferenciar espaços em um território e determinar limites entre eles, é necessário realizar estudos, tá bom? Então, assim, não é uma coisa que acontece assim do nada, não. É todo um processo de estudo para poder ter acontecido toda essa evolução, essa divisão territorial por regiões, a fim de identificar aspectos ambientais, sociais e econômicos que os caracterizam. Ou seja, as regiões, então, assim, o que eles, quais são os critérios que eles usam para diferenciar, né, para fazer essa separação? São os aspectos ambientais, sociais e econômicos, tá? Então, eles precisam estar ali entrelaçados, juntos. Então, aqueles estados onde eles se identificam dentro desses aspectos, então eles ficam naquela região, e assim eles fizeram a separação. É com esse objetivo que um território é dividido em partes menores, chamadas de regiões, tá? Então, assim, essas partes menores conseguem também fazer uma identificação maior desses aspectos. Então, lá, como será que aconteceu essas transformações da regionalização oficial, tá? Aqui no Brasil. A grande extensão territorial do Brasil torna a sua divisão em regiões muito importante para governar o país. Como a população e o território se modificam ao longo do tempo, as divisões regionais não poderiam permanecer iguais, ou seja, como acontece todo esse processo de modificação, né, de um ano a outro, de décadas ou séculos, precisa também acontecer essa mudança por região. As regionalizações feitas pelo IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, órgão oficialmente responsável por isso, passaram por várias alterações visando apresentar melhor a realidade regional do país. Os mapas que nós vamos ver a seguir nas próximas páginas, tá bom? Então, eles vão retratar todo esse processo, que foi um processo que aconteceu a longo prazo, tá? Não aconteceu assim muito rápido, então foram processos assim, né, de décadas foram passando para que acontecesse essa mudança regional que nós temos atualmente. Então, vamos lá. Então, nós temos aqui, né? Então, percebe que a regionalização são diferentes entre si. Nos anos 1940, por exemplo, não existia a região centro-oeste. Então, nós vemos aqui,
que não existia a região centro-oeste. Existia a região norte, nordeste, leste, tá? Sul e aqui região centro, tá bom? Então, toda essa parte, região centro, lá em 1940, tá bom? Depois, nós temos, né, nas regionalizações, desculpa, de 1950 e de 1960, por sua vez, alguns estados mudaram de região, tá? Então, por exemplo, o Rio de Janeiro, né, que era da região sul na década de 1940, então nós temos ali o Rio de Janeiro, ele passou para a região leste. Então, nós vemos aqui em 1960 ele passando para a região leste. Da mesma forma, o Maranhão e o Piauí, que faziam parte da região norte nos anos 1940, passaram a pertencer à região nordeste. Então, a gente vê claramente essa questão, essa mudança, tá? Então, lá, desde 1970 está em vigor a regionalização que divide o Brasil em 5 regiões, que seria a região norte, né, nordeste, centro-oeste, sudeste e sul. Tá? Nessa regionalização, Sergipe e Bahia deixaram de ser parte da extinta região leste. Então, nós vemos aqui, né? Sergipe e Bahia não fazem parte mais da região leste, eles fazem parte da região nordeste, tá bom? E São Paulo deixou a região sul para compor a região sudeste. Então, São Paulo pertencia à região sul e agora pertence à região sudeste, com Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Depois de 1970, houve mudanças na divisão política e administrativa do país, como o desmembramento da parte do Mato Grosso para formar o Mato Grosso do Sul. Então, aqui nós temos, tá? Então, Mato Grosso do Sul, porque era apenas um único estado aqui. A Constituição de 1988 promoveu outras alterações na divisão política e administrativa e consolidou a atual divisão regional oficial do Brasil com base na regionalização de 1970. Então, desde 1970 até atualmente, a divisão política, né, do nosso Brasil, ele continua dessa mesma maneira, tá? Então, aqui, ó, a gente consegue fazer esse comparativo, né? Então, em 1960, então, nós temos aqui, né, a Bahia, né, que fazia parte, a Bahia e o Sergipe, né, que faziam parte aqui da região leste, que na época chamava região leste, e que agora, né, nessa regionalização atual que nós temos, eles fazem parte da região Nordeste. Então, aqui, além daquela regionalização feita pelo IBGE, existe também alguns estudiosos que também, através de estudos, eles fizeram uma divisão também do Brasil por regiões. Então, em 1967, o geógrafo Pedro Gerge dividiu o Brasil em regiões geoeconômicas, levando em conta, sobretudo, critérios sociais e econômicos. Nela, o Brasil se divide em Nordeste, Amazônia e Centro-Sul. O Nordeste, então, ele se caracteriza por ter baixos níveis de desenvolvimento. Nas últimas décadas, no entanto, apresentou significativas melhoras no desenvolvimento econômico e social. Na Amazônia, as características naturais, como a presença de muitos rios e da floresta amazônica, influenciam a ocupação humana e a economia, marcada pelo extrativismo vegetal e mineral e pelas atividades agrícolas. E o Centro-Sul é a região mais urbanizada e com a economia mais desenvolvida. Porém, nela, a desigualdade social também é grande. Então, aqui, assim como nós vimos lá, que a divisão constituída pelo IBGE, ele teve os critérios dele, né? Foi a questão, assim,
a questão econômica, a questão também do desenvolvimento natural, tá? Então, ele viu algumas características. E aqui, segundo o geógrafo Pedro, o que ele quis colocar? A questão econômica. Então, ele percebeu que todos aqueles estados e partes, né, dá para a gente perceber aqui nessa linha vermelha, pega ainda uma parte de Minas Gerais, né? Então, toda essa parte aqui são estados que têm um desenvolvimento econômico baixo. Depois a Amazônia, então toda essa parte aqui, o desenvolvimento o quê? Está baseado no quê? No extrativismo vegetal e mineral, né? Devido à questão da floresta amazônica. E aqui o Centro-Sul, onde todos esses estados têm um desenvolvimento econômico maior. Porém, também existe a questão da desigualdade social. Aqui nós temos também outro tipo de divisão, tá? Por região. Aqui, já na regionalização do geógrafo Milton Santos, de 1999, o Brasil é dividido nas regiões Amazônia, tá bom? Nordeste, Centro-Oeste e Concentrada. Nessa proposta, o geógrafo considerou critérios como o desenvolvimento econômico, as condições de infraestrutura e a produção de conhecimento, tá? Então, é na área delimitada pela região concentrada que esses aspectos estão mais desenvolvidos. Então, aqui, onde nós temos, ele dividiu, por exemplo, a região sul com a região sudeste como os estados que têm um maior desenvolvimento, tá bom? Desses critérios que ele colocou aqui, que seriam os critérios econômico, infraestrutura, né, e de conhecimento, tá bom? Então, é a mais desenvolvida. Não que as outras não tenham um desenvolvimento, só que de menor escala em relação a essa região que ele nomeia como região concentrada. Então, isso é um pouquinho que nós vimos nessa aula de geografia, partindo ali do processo, como se iniciou o processo de regionalização, estudando um pouco as culturas por regiões e que isso influenciou bastante em relação à divisão dessas regiões, tá? Mas assim, na verdade, o critério, né, o que nós usamos como divisão mesmo, é a divisão política que foi feita pelo IBGE, tá bom? Então, aqui sobre esses dois, né, os dois estudiosos, os dois geógrafos, então foi uma forma de entender um pouco também esse outro processo, como que acontece esses outros processos na divisão regional, tá bom? Então, aqui, esses dois seriam para a gente conhecer um pouco mais, saber quais são as áreas, quais são as regiões no nosso Brasil que tem um desenvolvimento um pouco mais avançado. Então, isso foi da nossa aula, espero que tenha ajudado bastante vocês e até a próxima aula e tchau e bom estudo para vocês.